Olá, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou o Andrei, vamos seguir para mais uma aula de Educação Física. Essa é a aula de número 28. Abordaremos novamente os cuidados com a saúde, porém agora a relação entre o exercício físico e problemas respiratórios. Sempre que você acessar o Google Classroom, confira as atividades obrigatórias e responda as questões para ter a presença computada. Então, na aula anterior, nós abordamos a relação entre o exercício físico e a diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Vamos fazer uma revisão sobre essa aula para depois iniciarmos a relação entre o exercício físico e os problemas respiratórios. Então, falando de diabetes, é importante ter em mente que ela é caracterizada pela alta taxa de glicose no sangue, popularmente conhecido como o açúcar no sangue. Então, essa alta taxa de glicose vai ser entendida como o diabetes. Então, ela pode ocorrer no diabetes tipo 1, quando o indivíduo é insulino dependente, ou seja, ele depende da aplicação exógena de insulina, porque o pâncreas não produz, ou o diabetes tipo 2, quando o indivíduo não é insulino dependente, porém, a insulina não consegue desempenhar suas funções de forma satisfatória. Como consequência, a glicose no sangue fica alta e ela não entra nas células. Então, esses são os dois tipos de diabetes que nós abordamos na outra aula e a relação que nós fizemos com o exercício físico. Então, é importante que o indivíduo faça exercício físico com algumas considerações. Temos a Sociedade Brasileira de Diabetes, então tem várias informações importantes sobre o diabetes, os tipos de diabetes e também os pontos em relação ao exercício físico e o American Diabetes Association, que é um órgão, uma outra instituição importante no mundo que aborda o diabetes. Então, os pontos importantes, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o tipo 2, atividade física aeróbia de forma predominante, intensidade moderada vigorosa, 55 a 90% da frequência cardíaca máxima, 3 a 5 vezes por semana, 20 a 60 minutos cada sessão de treino aproximadamente, fortalecimento muscular aliado ao treinamento aeróbio, começar devagar e depois você aumentar a intensidade dos exercícios de forma paulatina. E a chave, como foi comentado, é fazer atividades que você goste e com frequência. Então é sempre importante procurar atividades que você goste, que você sinta prazer em fazer. E aí, alguns pontos importantes que foram abordados na aula, quando nós falamos de emagrecimento, alguns pontos que também servem aqui. Então, consultar um profissional, então, é uma intervenção multidisciplinar, o médico que vai diagnosticar a pessoa com o diabetes e qual tipo, e o profissional de educação física que vai dizer qual exercício físico, de que forma, com qual intensidade, qual duração. Reeducação alimentar é importantíssima. Exercícios físicos, como nós já estamos frisando. Pode ser a natação, pode ser ciclismo, pode ser vários tipos de atividade. Sono adequado, então tem muita pesquisa científica sendo realizada e demonstrando que o sono é importantíssimo, tanto o sono de qualidade quanto o tempo de sono adequado para cada pessoa. E o equilíbrio mental também é importantíssimo nesse contexto. Vamos iniciar então o conteúdo de hoje com uma questão. Essa questão caiu na PUC do Rio de Janeiro, no vestibular. Me acompanhe. A respiração é a troca de gases do organismo com o ambiente. Nela, o ar entra e sai dos pulmões graças à contração do diafragma. Considere as seguintes etapas do processo respiratório no homem. Então, número 1. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce aumentando o volume da caixa torácica. 2. Quando a pressão interna na caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do ar atmosférico, o ar penetra nos pulmões. 3. Durante a expiração, o volume torácico aumenta e a pressão interna se torna menor que a pressão do ar atmosférico. 4. Quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico e empurra o ar usado para fora dos pulmões. Leiam com atenção e vão ter um tempo para pensar e responder.
Vamos lá conferir a sua resposta. Então, a opção correta nessa questão é a letra D. Então, as opções 1, 2 e 4 estavam corretas. Eu coloquei o número 3 aqui para a gente comentar por que ela está errada. Então, durante a expiração, ou seja, o volume torácico não aumenta, ele diminui. E a pressão interna se torna maior que a pressão do ar atmosférico. Então, é por isso que essa opção está errada. As demais estavam corretas. Então, falando da respiração, vamos relembrar, então, os elementos que formam o sistema respiratório para depois nós falarmos alguns problemas que ocorrem nesse sistema. Então, conforme o GIF que aparece aqui, nós temos cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. E aí, esses últimos elementos formando aqui dentro no interior dos pulmões. Então, o GIF vai demonstrando a entrada do ar nesse sistema. E aí, falando do sistema respiratório, é importante relembrar que ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono. A ventilação é o volume de ar mobilizado pelos pulmões em uma unidade de tempo, por minuto. Então, só relembrando, já tratamos disso em outras aulas, quando eu exponho o meu corpo à prática de exercícios físicos, essa ventilação ela vai ser aumentada. Quanto ela vai aumentar? Isso vai depender da minha capacidade cardiorrespiratória, vai depender do meu condicionamento físico. Temos ainda a respiração externa, então envolvendo os pontos que eu comentei, então cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, os brônquios, e a respiração celular, como o nome diz, a nível celular. E a frequência respiratória, que é as incursões respiratórias por minuto. E agora o sistema respiratório e o exercício. Então, aumento das trocas gasosas. Então, aquela ventilação, como foi comentado anteriormente, ela vai aumentar em função da prática de exercício físico e, consequentemente, vai ter um aumento dessas trocas gasosas. O equilíbrio entre a respiração externa e a respiração celular é muito importante. E é claro que conforme você vai deixando o seu corpo mais treinado, esse equilíbrio ele vai ficando cada vez melhor, ele vai sendo otimizado. O consumo máximo de oxigênio, como nós comentamos em outras aulas, então a capacidade máxima do indivíduo, de captar o oxigênio, transportar e utilizar nas células. E uma forma de se verificar esse consumo máximo de oxigênio é por meio da avaliação da capacidade cardiorrespiratória. Então, ergoespirometria. Esse é um teste que é realizado por profissionais de educação física, pensando no ambiente científico. Então, pesquisas científicas utilizam esses equipamentos. E aí nós chegamos então aos problemas respiratórios. Nós temos uma imagem aqui do lado direito, mostrando como é conhecida popularmente como a bombinha, que é muito utilizada por pessoas que apresentam quadros de asma e bronquite. Então, algumas das principais doenças respiratórias.
a asma, a bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é conhecida como DPOC, câncer de pulmão, fibrose cística e tuberculose. Então, como o tempo da aula ele não possibilita contemplar todas essas doenças e a relação com o exercício físico, e também porque tem muitas pesquisas sendo realizadas relacionando o exercício físico com as pessoas que apresentam essas doenças, nós vamos focar na aula de hoje na asma. Então, a relação da asma com o exercício físico. Ela é comum e provavelmente você conhece alguém que apresenta esse quadro. É importante fazer uma diferenciação. A asma é uma doença crônica, então ela perdura por um longo tempo, normalmente mais do que 3 meses, a qual está comumente associada a um processo alérgico. Quando nós falamos em bronquite, de um modo geral, ela é causada por uma infecção viral ou bacteriana, ou pelo tabagismo. Então essa é uma diferença importante. Um outro tema importante nesse contexto é a asma induzida pelo exercício. Então, uma pessoa que apresenta um quadro de asma, quando ela vai praticar o exercício físico, ela pode ser que ela apresente sintomas de asma, dificuldade para respirar, principalmente, em função da prática do exercício físico. Ou seja, essa asma foi induzida pelo exercício. É isso que nós vamos tratar aqui. Então, sintomas de asma durante a prática de exercícios físicos, sintomas mais comuns, tosse, chiado, falta de ar, dor ou aperto no peito e cansaço. Podem ocorrer durante um exercício físico vigoroso e intenso, mas geralmente começam de 5 a 10 minutos depois de parar a atividade. O ambiente, então, ele vai influenciar o aparecimento desses sintomas na pessoa que apresenta asma. Então, se a pessoa faz o exercício físico, conforme o GIF, aqui do lado esquerdo, superior esquerdo, num ambiente com muita altitude e um ambiente frio, ou o GIF do lado direito, num ambiente muito seco, ela pode ter uma chance aumentada de desencadear os sintomas da asma induzida pelo exercício. Diferentemente desse GIF, na parte inferior aqui da tela, que os indivíduos estão num ambiente fechado. Então, aqui nós não temos os indivíduos expostos a um clima seco e frio, como foi falado anteriormente. Então, a chance de desencadear a asma induzida pelo exercício é menor. Não significa que não possa ocorrer, apenas a chance é menor. Uma outra questão. Essa questão caiu na Universidade do Vale do São Francisco, Univasf. Então, me acompanhe aqui no slide. Durante uma atividade física intensa, a frequência respiratória do homem aumenta bastante. Sabendo que no bulbo raquidiano há um centro respiratório, CR, que recebe e processa informações sobre os parâmetros respiratórios e que a atividade física aumenta a liberação de gás carbônico pelas células musculares, tornando o pH plasmático mais ácido. Pode-se concluir que, letra A, alta concentração de gás carbônico e pH maior que 7 excitam esse CR, que é o centro respiratório. Letra B, baixa concentração de gás carbônico e pH menor que 7 inibem o CR. Letra C, alta concentração de gás carbônico e pH menor que 7 excitam o CR. Letra D, baixa concentração de gás carbônico e pH maior que 7 excitam o CR. E letra E, baixa concentração de gás carbônico e pH acima de 8 excitam o CR. Leiam com atenção e respondam.
Então, a alternativa mais adequada para essa questão, considerando o exposto aqui no início, é a letra C. Então, alta concentração de gás carbônico e pH menor que 7, portanto, ácido, excitam o CR, que é o centro respiratório. Aqui nós temos um slide abordando uma imagem que faz uma alusão ao excesso de peso ou obesidade. Então, o excesso de peso ou obesidade, como nós já tratamos, normalmente ele é diagnosticado na área médica e ele tem alguns parâmetros que podem ser utilizados para dizer se uma pessoa está com excesso de peso ou obesidade. Então, um deles é o índice de massa corporal ou corpórea, como nós já tratamos também. Então, quando a pessoa apresenta um determinado valor a partir daquela fórmula, aliado a outros aspectos que serão investigados pelo médico especialista, nós podemos dizer então que essa pessoa se encontra num quadro de excesso de peso ou obesidade. No caso do excesso de peso ou da obesidade, e aí fazendo relação com a nossa aula, são também apontados como fatores de risco potenciais para o desenvolvimento de asma e para a sua gravidade, uma vez que as moléculas pró-inflamatórias, ou seja, as moléculas que favorecem a inflamação, liberadas pelo tecido adiposo, adipocinas, parecem ter um papel ativo na inflamação das vias aéreas. Então, essa é uma citação de Castro, 2019. Então, ela fez um levantamento dos artigos científicos e esses artigos, essas pesquisas que vêm sendo realizadas nessa área, têm demonstrado que, realmente, o excesso de peso e a obesidade podem sim contribuir para o aparecimento da asma. E mais que isso, elas podem agravar um quadro de asma, no caso das pessoas que já têm. Efeitos do exercício físico no controle clínico da asma. Evidências mostrando que o exercício físico melhora os fatores de saúde relacionados à qualidade de vida. É um tema que nós já abordamos. Então, a qualidade de vida envolve vários aspectos da vida da pessoa. Então, aspectos sociais, físicos e assim por diante, mentais. O controle clínico da asma e a inflamação pulmonar passaram a ser melhor investigados apenas nos últimos 10 anos. Então, as pesquisas que vêm sendo realizadas nessa área, elas vêm acontecendo principalmente de 2010 para cá. E aí, um ponto importante, essa citação aqui de Freitas, Silva e Carvalho, 2015, vai falar um pouco do que as pesquisas vêm dizendo em relação à prática de exercícios físicos por asmáticos. Componente fundamental no programa de tratamento para pacientes com asma. Então, o exercício físico ele vem sendo colocado como um elemento importantíssimo no tratamento não farmacológico de asmáticos. Moderada e grave. Então, pessoas com asma moderada e grave. Quando realizado com predominância aeróbia, então percebam que na aula anterior, quando nós falamos do diabetes, nós também comentamos que a predominância do exercício físico que é indicado para pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 é o exercício aeróbio. Percebam que aqui também, então pessoas com asma, elas também têm essa indicação, essa orientação, a predominância de exercícios aeróbios. Em intensidade de baixa a moderada e feito pelo menos 2 vezes por semana de forma individualizada. Então, pelo menos 2 vezes na semana. Então, esse é o mínimo. É interessante que se faça mais, é claro, dependendo da pessoa, da individualidade biológica. E essa individualidade deve ser sempre considerada. A natação também ela vem sendo objeto de pesquisa. Então, muitos artigos científicos estão tratando da relação entre o exercício físico, no caso, a natação, para asmáticos. E eles vêm demonstrando que a natação ela pode sim contribuir com as pessoas que apresentam um quadro de asma. Então, a prática da natação contribui de forma relevante no tratamento coadjuvante de asmáticos, ou seja, paralelamente ao uso de medicamentos. E a mesma não só possibilita uma diminuição no número de crises, como possui a capacidade de melhorar a qualidade de vida de indivíduos diagnosticados com asma. Uma citação de Freitas et al. 2019. Então, a melhoria não vai se dar somente durante a prática do exercício físico. Essa melhoria
vai acontecer no dia a dia. Então, quando a pessoa precisar correr por algum motivo, fazer uma caminhada, outros exercícios, outras atividades físicas, ela vai ter essa qualidade melhorada em função da prática da natação. Chegamos a uma outra atividade. Qual é a indicação para a prática de exercícios físicos por pessoas com asma? Então, vocês vão relembrar o que foi falado aqui na aula, considerar os aspectos relativos à asma, à prática de exercícios físicos e responder. Um tempo para pensar.
Vamos lá então conferir a sua resposta. Então, a indicação para a prática de exercícios físicos por pessoas com asma, ela deve ter esses aspectos conforme nós falamos na aula. Então, utilizei a citação de Freitas Silva e Carvalho 2015. Predominantemente aeróbios, em intensidade de baixa a moderada e feita pelo menos 2 vezes por semana de forma individualizada. Então, observem que não consta aqui intensidade elevada ou vigorosa. Por quê? Porque na intensidade alta ou vigorosa, aquela asma induzida pelo exercício, ela pode ocorrer. Então, para evitar essa situação, a orientação é que se faça atividade nessa intensidade como consta aqui. Então, de baixa a moderada. Considerações finais, então, da nossa aula. Doenças respiratórias crônicas. Então, nós comentamos que existem essas doenças, né? A asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, câncer de pulmão, fibrose cística e tuberculose. O nosso foco foi na asma. O excesso de peso e a obesidade são também apontados como fatores de risco potenciais para o desenvolvimento de asma e para a sua gravidade. E a natação, então, conforme nós abordamos, ela diminui o número de crises de asma. Tudo isso aqui foi retirado de artigos científicos, então toda a produção que vem sendo feita em universidades vem apontando nessa direção. Essas pesquisas vão sendo realizadas e publicadas em bases de dados científicas. E aí elas são utilizadas para a preparação das aulas. Então aqui estão as referências, vocês podem e devem consultar, elas estão disponíveis na internet. Existem outras características que não foram faladas na aula e abordadas. É importante que vocês abram esses artigos e leiam para conhecer. Então eu agradeço a sua atenção mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.